Estende seus braços. Nós queremos que o Senhor venha acender o seu fogo vivo na nossa vida. Porque se Ele não agir, nós somos frios, apáticos. Nossa fé é uma fé que não sai do chão, que não se levanta. E nós vamos pedir, Senhor, levanta agora a nossa fé com Teu poder. Concede-nos, Senhor, o fogo da Tua graça, para que possamos, Senhor, estar vivos na fé. Vivos no Teu segmento, vivos com Teu Espírito. Pedimos, Senhor, este fogo divino sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre todas as pessoas, Senhor, que nós temos nos sentido obrigados a orar. Todos aqueles que pedem oração para nós, todos aqueles que nos suplicam ajuda, que a Tua força e a Tua unção possa agir sobre eles agora. Que você vai pensando todas as pessoas que pedem ajuda para você. Todas as pessoas que pedem oração para você. Todas as pessoas que você se sente obrigado a orar, mesmo que não peçam. Filhos, parentes, pais, amigos, pessoas que trabalham com você, pessoas que estão no teu meio todos os dias, pessoas que são difíceis, muitas vezes até te tratam como inimigos e você sente que tem que orar por elas. Fala para Jesus o nome de cada uma delas, vai trazendo na tua lembrança, na tua memória e pedindo que o Senhor vá tocando com seu fogo divino e devolvendo agora uma alegria, um calor renovado sobre a vida de cada um deles. Te peço, Senhor, o Teu poder e a Tua graça sobre cada uma dessas pessoas que Tu colocastes no meu coração e que Tu nos chamaste, Senhor, a rezar por elas. Sabe, gente, uma coisa importante. Muita gente pede oração e muito pouca gente reza pelas pessoas que lhe pedem oração. As pessoas gostam muitas vezes de estar em grupinho, põe um bannerzinho, grupinho de WhatsApp, põe um videozinho, põe a pregação de não sei quem, divulga a oração da madrugada com o Frei Gilson ou com a irmã Zélia, mas muitas vezes não rezam. E a gente tem responsabilidade, eu pelo menos, todas as pessoas que me pedem oração, eu não deixo de rezar por elas. Eu coloco ali e falo, e se eu posso, eu faço o mais rápido possível para depois eu não esquecer, né? Porque depois que eu esquecer, aí vai ser mais difícil. Porque a oração, ela tem um poder extraordinário. E a oração é forte, não é porque nós somos bons ou porque nós somos santos, mas porque Jesus é santo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o intercessor. Só que nada vai acontecer sem que a igreja, e nós somos igreja, ligue no céu. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Essa palavra é para o Papa? Sim. Ela foi dita para Pedro? Sim. Mas ela foi dita para a igreja. Então, quando as pessoas pedem, é preciso rezar. Senão, Deus não precisava de oração. Ele sabe tudo, não sabe? Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem precisa do quê, Ele sabe quem está pedindo coisa errada, quem está pedindo coisa que não vai ser boa para ela, Ele sabe cada uma das coisas. Então por que Ele não faz? Para que Ele precisa de oração se Ele sabe tudo? É exatamente porque Ele concedeu a nós, a humanidade, uma liberdade, a liberdade de escolha, e essa ninguém pode tirar de você. As pessoas podem te obrigar a fazer coisas, mas a tua vontade é livre. Aquilo que está dentro de você é teu. E é por isso que é preciso que a gente ligue e desligue também. Às vezes as pessoas acham engraçado, não é? É que você não precisa falar alto, mas muitas vezes você precisa, quando as pessoas falam coisas que não serão boas para você, você deve dizer, eu renuncio em nome de Jesus, eu renuncio isso para minha família, eu renuncio isso para minha caminhada. Você não precisa falar às vezes alto para que a pessoa não vai entender, mas é preciso desligar e ligar. Desligar e ligar. Muitas vezes a gente prefere reclamar do que desligar. E o que é que faz desligar e ligar? É a oração. Então a gente reza exatamente para que Deus possa fazer. Dizia o Padre Pio, São Padre Pio, o que ele dizia? Que muitas graças não chegavam às pessoas porque elas não pediam. Quer dizer, porque não oravam. Graças que Deus queria dar.
E Deus não vai fazer por cima da vontade. Inclusive, quero dizer isso também, nem o diabo pode. O diabo não pode entrar na sua vida e fazer uma lambança na sua vida sozinho. Tipo, ele quer fazer, ele quer destruir, porque ele veio para destruir, mas ele não pode. Ele também se usa, às vezes, da sua própria palavra contra você mesmo, às vezes ele se usa de uma briga entre pessoas para usar as palavras, às vezes ele usa até mesmo pessoas que o servem e que fazem também esse pedido ao maligno. Então nós que estamos com alguém que é muito maior que o mal, temos que ligar e desligar. Então você tem muita confusão que você está passando, casa, filho, trabalho, vida econômica, vida espiritual, talvez você precise começar a ligar e desligar mais as coisas, desligar as coisas ruins e ligar. Isso a gente faz através da oração. Então nesse momento você pede para o Senhor que te dê inspiração para saber rezar, para rezar por aquilo que vai ser importante e faz diferença na sua vida, na vida das pessoas. Muitas vezes a graça precisa daquela oração, aquela oração de libertação, como hoje nós começamos a nossa campanha, aquela oração de cura que Deus quer agir e faltava que alguém pedisse, que alguém rezasse, e muita gente já não acredita mais que a oração tem esse poder. Então nós te pedimos, Senhor, afinal, tudo é do Pai, tudo é do Pai, tudo é dele, mas é Jesus quem é aquele que faz e liga todas as coisas, ele é o intercessor. Na cruz se colocou entre a terra e o céu, para ligar a terra e o céu. Só que nós fazemos parte do corpo dele, por isso nós intercedemos. Há muitas pessoas que dependem da tua oração, porque elas jamais vão rezar, porque elas jamais vão pensar nisso. Mas você pode rezar e fazer essa ligação. Então que você assuma a missão que Deus está te concedendo hoje. Tem um Frei Elias Vela. E o Frei Elias Vela, entre as suas colocações sobre libertação, tem livros, é fácil de achar, na livraria daqui tem, do Paulo deve ter, tudo. Mas ele diz que a única coisa que a gente tem, nós, é os nossos pecados. Porque todas as coisas boas que a gente tem, vem dele. Todos os atos bons que a gente faz, você pensa que você é bonzinho? Não, é Deus quem te inspira, é Deus quem te capacita. A hora que tirar tudo que Deus te deu, só sobra o que não é dele. E o que não é dele é os teus pecados, os meus pecados, os teus pecados. E por incrível que pareça, exatamente por isso ser o nosso, as fraquezas ser nossa, a minha fraqueza é minha, minha dificuldade de gênio, de caráter, é minha. Exatamente por isso, ele aceita e me recebe. Exatamente porque isso é o que eu sou. E é por isso que ele acolhe. E é por isso que eu não preciso ter medo dele, eu não preciso ter duas caras, eu não preciso ser falso, eu não preciso fingir, eu não preciso ser outra pessoa diante de Deus. No mundo você precisa se preservar, você precisa se proteger. Não é? Se você se abre, você nunca sabe exatamente como vão usar teu coração. Mas com Deus o melhor é você ser o mais autêntico, autêntica possível. Sem medo de falar as coisas mais perturbadoras. Com Deus, não se preocupe, porque Ele me ama e te ama exatamente porque isso é teu. Então fala para o Senhor de te aceitar hoje, nessa noite. Para poder te dar libertação, o melhor é que Ele receba você com tudo que eu sou. Puxa vida, Sidney, você tem tantos defeitos, exatamente por isso que eu quero te acolher agora, que eu quero te abraçar agora. Se entregue e fala: Senhor, eu sou isso mesmo. Eu não sou outra coisa, eu sou isso, exatamente isso. Tenho uma série de coisas que são minhas e que são duras. E eu sei que é difícil para os outros, mas para você, Jesus, me acolhe agora, Jesus.
Me acolhe, Senhor, eu te peço. Faz, Senhor, faz com que eu possa experimentar a tua graça, porque nada pode impedir a tua graça na minha vida. Nada. Te peço agora, Senhor, que quebre as correntes. Todas as correntes que foram sendo colocadas ao nosso redor, seja por feitiços, seja por maldições, seja por pessoas que te odiavam, pessoas que te invejavam, pessoas que queriam estar no teu lugar, ter as tuas coisas, ser você. Esses dias atrás encontrei uma pessoa, fiquei tão assustado, e a pessoa estava exatamente vestida do jeito de uma outra, isso na igreja, e eu falei, nossa, né? Você está vestindo a mesma roupa, do mesmo jeito, e tudo igual ao outro, né? Não é uma coisa tão comum assim, né? A gente gosta de copiar coisa bonita dos outros, mas era diferente. Aí ele falou, se eu pudesse, eu ia ser o outro. Eu fiquei pensando que por trás daquilo, o tamanho da inveja de querer ser a outra pessoa, né? Na minha cabeça eu já pensei, porque você não sabe a cruz que o outro carrega, né? Mas muitas vezes as pessoas gostariam de estar no teu lugar, e isso é terrível. Então é preciso que Deus haja e te liberte, e não permita que nenhum desses laços, que sei lá, por que razões as pessoas às vezes acabam nos envolvendo. Fala para Jesus, Jesus, quebra essas correntes, liberta-me, Senhor. Jesus, eu quero pedir, venhas libertar teu povo hoje. Tudo aquilo, Jesus, que não é humano, mas que tenha vindo de alguma forma espiritual, seja através das forças diabólicas que ficam cercando principalmente aqueles que se decidem por ti, todos aqueles que não têm guardiões de oração, ou que não conseguem ter uma vida de oração e estão à mercê de ataques seguidos do maligno. Senhor, quantas pessoas, a vida está tão ocupada que não conseguem mais parar, Senhor, para te adorar, para ler tua palavra e para interceder, para quebrar, Senhor, toda ação maligna. Quantas pessoas estão sob a nossa responsabilidade porque elas não conseguem, não têm força para poder fazer essa proteção e nem sabem como fazer, mas tu, Senhor, sabes. Peço agora a tua ação libertadora, Jesus. Faz-nos livres agora, Senhor. Concede-nos estar livres agora, Jesus. Ori alalabaricanta labaralaxíria. Ori alamaricanta labaralaxíria. Quem quiser acompanhar, eu quero fazer uma reflexão do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E diz: mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Ele está falando, vou ler o versículo 10 para vocês entenderem. Diz assim: eu ouvi do céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Veja que o São João, autor do Apocalipse, está falando exatamente da luta espiritual. Esse texto é um texto logo em seguida, quando ele fala também da mulher que deu à luz a um filho e que o dragão queria devorá-la. São uma visão que São João tem na ilha de Patmos e que mostra claramente de que esta batalha acontece. E percebam que a batalha não acontece do demônio contra Deus. Estão me ouvindo?
Não. Há religiões que acreditam que existe uma força negativa, uma força positiva, e que você precisa equilibrar. Inclusive, é muito forte isso no mundo oriental, e até tem algum fundamento no sentido do equilíbrio humano, do equilíbrio do organismo, no equilíbrio para que as pessoas vivam melhor. E aí tem lá o do Yin, tem um monte dessas práticas que orientais, que são técnicas, mas que nasceram por causa de uma visão dualista do mundo, uma visão onde você tem dois deuses, não é, um bom e um ruim, que estão guerreando entre si, que você precisa equilibrar. Nós não acreditamos nisso. Você até pode fazer, desde que não seja com essa filosofia, mas até você pode fazer algum tratamento, porque hoje já tem comprovações de que existe uma técnica que ajuda. Mas tome cuidado, porque não há um Deus mau e um Deus bom. Há um Deus só. Fala aí para perto de você. Há um Deus só. Um. E Ele é bom. E Ele é bom. E Ele é bom. Não tem um Deus mau competindo com Ele. Tem um Deus só. Ele é bom, todo-poderoso, tem todo o poder. Enfim, Ele é tudo. E é único. Não tem outro. Então é por isso que você não vai ver o diabo brigando com Deus. Você vai ver o diabo brigando com o arcanjo Miguel, que é anjo. Você vai ver ele atacando os seres humanos. Mas Deus, ele não pode fazer nada. Ele não é Deus, ele é só um anjo. Ele tem as suas qualidades angélicas que ele usa para o mal, mas ele é só anjo. Então, quando nós aderimos a Jesus, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, quando nós abraçamos, nós temos ao nosso lado aquele que tem poder para esmagar a cabeça da serpente. Então, isso primeiro tem que afugentar o medo de nós. Tem gente que não quer enfrentar uma batalha de libertação porque tem medo. E o medo é extremamente prejudicial, é inoculado pelo próprio maligno para que você não batalhe. Ora, por que eu vou ter medo se eu posso estar com aquele que tem todo o poder? Agora, não se iludam. Não é você quem tem que enfrentar o mal, porque senão você vai apanhar. Vai acontecer igual aqueles exorcistas do Evangelho, que eram filhos de um judeu exorcista, tinham experiência de exorcismo, e entraram lá naquela casa, e o demônio bateu tanto neles que eles saíram rasgados de lá. E ainda o cara tentou falar: olha, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu conheço Paulo, conheço Jesus, vocês eu não sei quem eu sou, e ó, lenha neles. Então, não enfrentem o maligno com a sua força, senão você vai apanhar. Mas não tenha medo se você o enfrentar com as armas que vêm do Senhor Jesus. E nós vamos falar dessas armas nas próximas reuniões que nós vamos estar aqui desse mês, nessa campanha de libertação. E qual é a arma mais poderosa? O sangue de Jesus. Eu gosto sempre de lembrar que quando o padre Chiquinho estava vivo, e ele ia no nosso grupo de oração, e ele ficava confessando o pessoal. E às vezes, quando nós fazíamos campanha, ou que tinha alguma reunião que falava do sangue de Jesus, todas as vezes ele me chamava. Na primeira vez fiquei até assustado, falei: nossa, vou tomar uma bronca aqui. Aí o padre falou: tem que clamar o sangue de Jesus mesmo, nós precisamos fazer mais dessa oração do sangue de Jesus. Não é? Então eu fiquei mais à vontade. Das outras vezes eu sabia que ele estava lá mais para elogiar. Uma das vezes ele quis distribuir a comunhão. Fez eu pôr o palitozinho dele, aquele tempo estava magrinho ainda, né? Para poder, junto com ele, distribuir a comunhão, porque ele queria que nós estivéssemos ali revestidos, inclusive, da pessoa maravilhosa de Jesus Eucarístico, naquele momento. Então, a força que o Senhor nos concedeu para vencer o maligno é o seu sangue precioso e o testemunho do sangue. O que é o testemunho do sangue? Então, vou tentar, não vou poder aprofundar
completamente, mas vou falar alguma coisa. Como é que surge o primeiro clamor de sangue na Sagrada Escritura? Vocês talvez não vão lembrar, então eu vou ajudar. Alguns vão lembrar, que bom. É o sangue de Abel que clama da terra. O irmão invejoso mata o outro irmão. Por que Caim matou Abel? Matou por inveja, porque as ofertas de Abel foram aceitas e a dele não foi aceita. Ele então mata o irmão. E aí o que acontece? Deus vem e diz: o sangue de Abel clamou. Quer dizer, o sangue, ele veio reclamar a injustiça feita. E aí nós vamos encontrar alusão ao sangue de Abel na Escritura inteira. Em vários textos do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento, e nós vamos encontrar isso de forma mais intensa na carta aos Hebreus, que vai falar do sangue de Abel e vai dizer que o remédio para o sangue de Abel só ocorreu de fato quando o sangue de Jesus foi derramado. Então há um testemunho de sangue. O sangue que está clamando a libertação. E o que acontece quando Jesus morre na cruz? Há esse fenômeno, isso descrito até por alguns médicos que estudaram o caso, que é uma coisa rara. Jesus perde todo o sangue. Quer dizer, todo o flagelo de Jesus foi levando-o a chegar ao ponto que quando cravam a lança no seu coração, ele já morto na cruz, jorra sangue e água. Já não tinha mais nada. A água que significava o Espírito derramado, mas significava também que todo o sangue dele havia sido derramado. Isso se tornava o quê? Um testemunho. Então imagina, a gente, desculpa, não quero chocar ninguém, mas imagina o que é o sangue todo, né, sendo derramado de Jesus, ficando completamente sem sangue por nós. Esse sangue é o testemunho da vitória. Satanás não pode fazer mais nada. Há um sangue poderoso, o sangue 100% humano e 100% divino, derramado para a libertação. Então, quando eu olho para o Evangelho de João, que vai dizer assim, que o mercenário, o maligno, só vem para roubar, matar e destruir, eu sei de quem ele está falando. Ele está falando do maligno, que qual é o objetivo dele com a sua vida? Roubar, matar e destruir. Então, o resultado da ação maligna não é só trazer alguns danos, é fazer com que a sua vida fique destruída. Por isso que algumas pessoas, parece que as coisas vão virando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, para que você nunca saia daquilo. Pois bem, essa é a missão do diabo, ele quer fazer isso mesmo, comigo, com você e com todo mundo. Ele vai tentar sempre roubar, matar e destruir as coisas. Roubar teus talentos, roubar teus sonhos, roubar tuas coisas. Destruir, deixar você sofrido quando as coisas acontecem que vão te fazendo ficar destruída por dentro, destruída. Coisa do diabo mesmo. Você fala, mas eu não estou permitindo o diabo, eu não estou dando a porta para ele. Não deve estar mesmo. Particularmente, eu acho que é impossível fechar todas as portas, mas vamos supor que você consiga. Mesmo assim, você não vai ficar isento, porque ele continua trabalhando, ele trabalha 24 horas e é mais inteligente que você. E ele vai sempre encontrar algum caminho. Mas nós temos a nosso favor o testemunho do sangue de Jesus. E é por isso que a gente invoca o sangue de Jesus. Porque não é que o sangue de Jesus vai ser derramado aqui agora, ele já foi derramado pelos nossos pecados, ele já foi derramado para vencer Satanás. Então, quando eu invoco e falo do sangue de Jesus, eu estou invocando um testemunho. O que é um testemunho? Testemunho é quando você conta uma coisa, não é? Você, vou dar um testemunho. Aí você conta aquilo que aconteceu. Pode ser um testemunho cristão, pode ser um testemunho de qualquer coisa.
Aí você vai contar. Então, o testemunho, ele é uma palavra, ele é um ato feito para manifestar algo que aconteceu. Então, o sangue de Jesus derramado, ele se torna um testemunho. E quando eu invoco o sangue de Jesus, eu estou invocando o testemunho do sangue que venceu Satanás. Ele não pode ficar ileso diante da minha invocação, porque ele sabe que eu estou invocando o que o derrotou, o que o amarrou, o que o jogou para a condenação eterna. Então ele é obrigado a ceder. Por isso que a gente deveria, muito mais vezes, rezarmos e fazermos. Agora ficou bom, né? O sangue de Jesus, devia ter começado de início da pregação. É preciso invocar o sangue de Jesus sobre essas situações. Mas não de forma supersticiosa. Tem gente que faz de forma supersticiosa, de gente que reza, tem um terço do sangue de Jesus também. Mas é preciso que seja com fé e com a mente que entende que eu estou invocando o testemunho. Muitas vezes acontece lá uma pequena virose, por exemplo, para quem tem criança. E aí, era para ser uma coisa muito simples, vira uma loucura, vira uma confusão. Poucas vezes você se dá conta que deveria, ao mesmo tempo de ter tomado as providências necessárias, deveria invocar o sangue de Jesus. Às vezes, numa situação de acidente, às vezes numa situação que você vê que está ficando difícil de você encontrar saídas, invocar o sangue de Jesus, porque o testemunho do sangue de Jesus, o testemunho do sangue do Cordeiro, venceu Satanás que foi precipitado até vós. Acabei de ler no livro do Apocalipse. Mas foram vencidos pelo testemunho do sangue do Cordeiro. E aí é importante lembrar, não é? Apocalipse gosta muito de usar essa comparação, mas a carta de São Paulo aos Filipenses, acho que é aos Filipenses, depois eu confirmo, também gosta de dizer isso. Fala assim: o testemunho do leão de Judá, o sangue do Cordeiro. É uma coisa contraditória, né? Porque o que o leão faz? Ele ataca o cordeiro para comer o cordeiro. Não é? Essa é a ordem da natureza. Mas Jesus é o leão. Mas Jesus é o cordeiro. Então, ao mesmo tempo que Jesus tem toda a autoridade e todo o poder de ser o rei, ele se deixa ser cordeiro para derramar seu sangue e nos conceder a vitória da libertação. Que a gente, essa semana, invoque o sangue de Jesus várias vezes e observe. Quem sabe depois naquela caixa de testemunho lá, que é para colocar os testemunhos de milagres, que ainda estão acontecendo, ainda vão continuar acontecendo, você também possa colocar alguns destes casos que você vai experimentar essa semana por invocar o sangue de Jesus. Amém?